tá on. Only rock and roll. Salve, salve, galera! Começando mais um EP do Titio Tá On. Sempre papos especiais para você que curte a gente aqui também no YouTube. Aproveita, se inscreve aí no canal para receber notificação e sempre estar por dentro dos nossos conteúdos. Hoje eu recebo um cara que eu fui muito fã, e continuo sendo, porque eu adorava assistir as perspicácias e as travessuras dele e da sua trupe toda às segundas-feiras na televisão. Ele é jornalista formado pela PUC, é apresentador, humorista, foi repórter de televisão de um programa que fez muito sucesso e emblemático na TV aberta, que foi o CQC. Estou aqui hoje com Rafael de Faria Cortez, ou simplesmente Rafael Cortez. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Que legal ter você aqui, eu estar aqui, né? Que o caso é tua. E titio caralho, porque você tem a minha idade. Não, um pouquinho mais novo, eu podia ser seu tio. Eu ainda tô um pouco preso no perspicácia, travessuras e trupe. Você se referiu ao CQC como as perspicácias e as travessuras dele com a sua trupe. Eu imaginei uma turma com umas laranjas, assim, sabe? A galera com fazendo um línguas de sogra, assim, a Larissa Manoela com a gente, os cachorros, todo mundo pulando. Mas não era um pouco isso? Não, cara. Também com o jornalismo sendo contado de um jeito que a gente curtia e entendia. Não, éramos ignorantes, né? Nós éramos uns ignorantes necessários. Uns saudosos ignorantes necessários, que inclusive, num contexto em que a gente faz 8 anos que o CQC acabou, é ainda gritante pra mim que não tenha pelo menos um genérico. Isso pra mim... Pois é. Eu nem sinto falta, assim, de fazer o CQC, sendo bem objetivo. E talvez se voltasse o programa e me convidassem, talvez eu nem fosse. Mas eu sinto uma lástima muito grande de pensar que o Brasil não conseguiu fazer um genérico que fosse. Sim. Podia ter ainda a continuidade do CQC com uma quarta, quinta geração de repórteres. Ou Porque uma imitação barata, né? Não, se você colocar, por exemplo, um exemplo de realities, né? Talvez o BBB tenha sido o precursor, ou aquele antes do Silvio Santos. A Casa dos Artistas. E aí depois BBB, depois Fazenda, depois não sei o que lá. E um formato como esse eu sinto muita falta. É, faz muita falta. Porque eu já não era muito de televisão, hoje eu realmente não assisto televisão aberta e nem fechada. Pago canais por conta do meu pacote. Olha, é a sua falta de assistir TV que faz com que eu não tenha um emprego hoje. É a casa do ferreiro que o espeto é de pau. Eu fico o dia inteiro vendo conteúdo fictício, de bons conteúdos e alguns nem tanto, para poder oferecer também esse entretenimento na TV e acabo não vendo. É isso. Mas eu, de segunda-feira, eu chegava em casa e ligava a televisão naquela época, já voltando da rádio, legal, dos estúdios, porque realmente me surpreendia. Era o que me motivou a fazer jornalismo no comecinho dos anos 90 foi o extinto Aqui Agora, porque eu achei que aquilo tinha quebrado todo aquele formato padrão que a gente entendia como telejornalismo. Não. E o CQC veio pelo outro lado. Depois eu descobri, acho que ao longo da trajetória, que o Aqui Agora não era muito o que eu queria, porque depois eu realmente queria sair, não queria entrar naquele universo policialesco. Mas o CQC era o lado B e a gente só conseguia rir se a gente estivesse minimamente informado de alguma coisa que rolou na semana. Claro. Para você, o que te motivou a fazer jornalismo? Porque você começou bem antes do CQC. Na verdade, o CQC aconteceu na minha vida depois de eu já estar ralando que nem um louco, né? O CQC... Você já tinha anos de estrada? Tinha anos de estrada, mas nos bastidores, assim, né? Eu comecei como um cara de backstage, assim. Meu primeiro trampo de TV foi Cabo Man, depois eu fui assistente de produção, produtor executivo, tudo em vários programas de TV. Em algum momento eu fui fazer jornalismo na PUC. Eu comecei num centro cultural que tinha uma pequena emissora de televisão em 96. Nesse ano eu fazia rádio e TV na FAAP, que eu acabei abandonando porque não tinha condição de continuar pagando, que era muito caro. Aí eu passei um longo e tenebroso inverno sem fazer nada, assim, de faculdade, entre 96 e 2000. Em 2000 eu fui para a PUC, fiz um ano de filosofia, e da filosofia da PUC fiz uma prova interna, que era uma redação, e transferi para o jornalismo, onde finalmente me formei em 2004. O CQC entrou na minha vida no final de 2007. Olha que loucura. Então já tinha muito chão aí, entre trampos de bastidores e inícios acadêmicos. Mas o que me levou mesmo para o jornalismo, eu sempre achei o jornalismo um meio termo entre a comunicação e a arte. Mesmo que isso não tenha fundamento, sabe? O jornalismo é comunicação. Mas eu via arte em jornalismo, porque quando você pega um jornalista cultural, né, um cara que só se
dispõe a escrever e produzir conteúdo cultural, para mim ele é um pouco um semeador de arte, né? Sem dúvida alguma. E eu tive essa liberdade na PUC, que foi a faculdade onde eu me formei, porque a PUC entendeu que eu era artista, apesar de estar fazendo jornalismo. E os 4 anos que eu fiz de jornalismo na PUC, eu pude fazer exatamente o que eu queria em termos de casamento entre jornalismo e arte. Então, se eu ia fazer uma matéria sobre política, na aula de política, eu falava sobre políticas culturais. Eu era o cara que, se ia ter um telejornal na faculdade, eu era o cara que cobria cultura. O jornalismo sempre foi uma forma de me aproximar de arte. E a arte nunca saiu da minha vida, desde que eu sou criança. Hoje eu sou muito mais artista que jornalista. Mas quando eu fiz o jornalismo é porque eu via que era uma disciplina que possibilitava esse casamento com a arte. E a PUC era uma faculdade generosíssima, porque a PUC, assim, você quer ser um CDF, a PUC te abraça. Você quer ser um cara que passa com média 5? Ok, seja esse cara. Vai lá. Entendeu? Ela não fica obrigando você a ser uma coisa que você não queira ser. E eu queria ser esse jornalista artista. E o que me aproximou foi isso, basicamente, assim. Achei genial que o jornalismo pudesse. E você também é ator, né? Além de compositor, você tem um disco com composições suas. Você também é um ator. Eu acho que quando a gente é ator, eu sou, antes de qualquer coisa, eu sou ator. Porque com 14 anos eu comecei um curso de teatro em oficinas da prefeitura da minha cidade. E aí ele mostrou pra mim, ele foi tão desatador de nós, que ele mostrou que aquele gordinho esquisito, que só usava camiseta preta e sentava no fundão lá do colégio, nem descia pro recreio, ele podia ser o que ele quisesse. O vilão e o mocinho na mesma novela. Isso pra mim foi a grande abertura do portal. Então quando a gente é ator e você é, a gente consegue, eu acho que, desempenhar qualquer outra função com muito mais intensidade, verdade. Será que eu tô pirando muito na brisa? Não, tá certíssimo. Aliás, é uma das vantagens dos atores, né? Assim, além da inegável delícia que é poder viver outras realidades por algum tempo, né? Quem faz uma novela e é um vilão, é uma pessoa cruel por um tempo da vida, mesmo que seja uma pessoa de ótima índole, né? Sim. Às vezes tem uns fantasmas, umas violências guardadas na gente, que a gente não vai extravasar no dia a dia, dando uma porrada no retrovisor de um carro ou gritando com alguém na rua. A gente é civilizado, mas o ator que interpreta um vilão, ele pode expurgar os seus demônios naquele momento em que ele tá de vilão. Do mesmo modo que o cara que é tímido, introvertido, vira um cara solar, expansivo, quando interpreta alguém da mesma ordem, né? Essa é uma coisa maravilhosa, mas é um mar de possibilidades, né? É demais. Infinito. E olha que eu trabalho um pouco o meu lado ator, assim. Ator na família mesmo é meu irmão, Leonardo, assim, que é 1 ano e meio mais velho do que eu, porque ele fez os cursos. Tudo aquilo que eu de fato não estudei, eu resisto um pouco em dizer que sou. Mesmo que eu tenha um lugar de fala pelas práticas, né? Sim. Como ator eu fiz dublagens, a gente estava conversando sobre isso. Você me contou, fez participação até no Detona Ralph. Dublei um personagem do Detona Ralph, depois a continuação Wi-Fi Ralph. Eu fiz o Luiz Fernando Carvalho, o Independência na TV Cultura, fiz participação no Cine Hollywood. Eu tenho um lugar de fala quando eu penso que eu sou um ator, mas eu não saio dizendo assim, olha, eu sou um ator, porque eu não estudei. Eu estudei jornalismo, então quando eu preencho uma ficha de hotel, assim, eu me formei em jornalismo, eu coloco profissão, jornalista. Agora, com muita resistência, eu comecei a dizer também que eu sou humorista, eu comecei a reconhecer que eu sou humorista. Porque 15 anos depois de fazer stand-up, assim, comecei a falar, acho que eu posso dizer que eu sou humorista, né? Porque me apresentei pelo Brasil inteiro. Ator ainda é uma coisa que as pessoas me dizem, você é ator. Aí eu agradeço e consinto. Mas eu não saio por aí dizendo. Mas o próprio stand-up é um exercício de ator. Porque é um grande monólogo onde você está ali com um avatar seu. Por mais que seja o Rafael que esteja ali, eu encaro como um avatar. Não é o mesmo Rafael que está brincando com a Nara, sua filhinha linda que eu vi aí na foto do seu celular. São personas que nós temos. E trabalhar bem essas personas, eu acho que é a grande arte do ator. Derrubei água. Eu vi. É uma grande arte. Um grande artista. Sabe que eu acho que o stand-up já é uma conciliação, é uma visão muito minha, tá? É uma conciliação perfeita do ator e do músico. É muito louco, assim, mas... Claro que para eu ter a cara de pau suficiente para estar num palco, olhando para as pessoas, olho no olho, com o peito aberto e contando as coisas que eu digo, tem um cara de pau muito grande, assim, né? O ator que fez o CQC, que aprendeu a não ter vergonha de nada, né? Eu vou com a mesma disposição para piada ruim quanto eu vou para piada boa, assim. Entendi que uma piada tem que ser contada com verdade e presença de palco, carisma.
O ator tá aí. Agora, a fala da piada é música pra mim. É música. Isso eu aprendi vendo o Rafinha Bastos, que é uma referência no stand-up e que foi meu colega no CQC. Quando você vê um stand-up do Rafinha Bastos, que hoje tem uma carreira internacional, é o Raf Bastos, nos Estados Unidos, o cara tá gigante nos stand-ups em Nova York e no mundo agora. O Rafinha me ensinou que contar uma piada é como pensar na métrica de uma partitura, assim. Quando a gente toca violão e segue uma partitura, o compositor indicou na partitura onde ele quer que você acentue, onde é o fortíssimo, onde é o piano, onde é o da capo, onde você ralenta. Tá tudo, né, em italiano, geralmente, né? Que a escrita de partitura é toda em italiano. E aí o intérprete ele vai seguindo, ele sabe as nuances assim, né? E eu entendi que uma piada, quando é contada num palco, ela tem a sonoridade de uma música. O Rafinha Bastos me ensinou isso, porque quando o Rafinha tá contando a piada, ele vai do grave ao agudo. E o punch da piada, que é onde é a piada, geralmente é agudo. Então, se você pegar uma piada do Rafinha Bastos, ele tá fazendo... Isso pra mim é música. É tudo melodioso. Eu entendi que quando eu vou contar uma piada, eu tenho que pensar em musicalidade. Vou dar um exemplo, assim, tem uma piada do meu solo de stand-up que eu faço há muitos anos que diz assim: quando eu era adolescente, eu era tão virgem, mas tão virgem, que meu apelido era Azeite porque eu era extra virgem. Essa é a piada. Contada assim, ela tem uma certa graça, você até riu. Mas você não pode contar ela se não pensar em música. Então ela Quando eu era adolescente, eu era muito virgem, mas eu era tão virgem, mas tão virgem, que meus amigos diziam que meu apelido era Azeite, porque eu era extra virgem. Então tem toda uma métrica, tem toda uma coisa de ritmo graves, alternado ali. Exatamente. Uma isso wave vibrante. Exatamente, isso é música. Agora, eu ia fazer outra pergunta, depois eu volto para o CQC, mas já que você entrou no stand-up e nessa seara do humor que você também faz muito bem há muito tempo, eu vou fazer aquela pergunta que é a mais clichê possível e que os humoristas odeiam, eu acho. Não. Mas por quê? Porque ela tem um subtexto que eu acho importante, que é: existe um limite para o humor? E eu vou dar um subtexto, subtítulo. Tem aquela piada que você não vai fazer de jeito nenhum? Qual é essa piada que você não vai fazer de jeito nenhum, mesmo talvez pensando e até rindo com ela mentalmente? Porque nós temos os nossos registros, as nossas vivências, a gente às vezes, né, ri de alguma coisa escrota. Claro. Espontaneamente. Claro. Inadvertidamente. E no teu caso, qual é a piada que não dá pra contar? Olha, eu começo pela primeira pergunta, se existe um limite. Eu acho que existe um limite e talvez alguns colegas meus discordem. Eu não sou uma unanimidade quando a gente fala sobre militância e postura dentro da comédia, no circuito da comédia hoje no Brasil, assim. Os meus colegas me acham meio bunda mole, assim. O Danilo Gentili diz que eu sou um amigo geleia, assim, que eu sou um geleião, assim, da galera, porque eu tô meio em cima do muro. Mas posso fazer uma parte? Claro. A comédia militante também é um saco, né? Às vezes dá uma preguiça, cara. Mas olha, ela tem o seu valor. A gente só quer rir. Às vezes a gente só quer rir. Ela tem o seu valor e os colegas que são pau na mesa, que são pé na porta e que vão quebrando as barreiras e que insistem em piadas que o público, em teoria, condenaria, que o politicamente correto condenaria, eles têm totalmente o meu respeito, porque eles são importantes porque eles trazem discussões sociais que são importantes. Quando o Léo Lins vai e faz aquelas piadas que as pessoas tanto condenam, eu posso não concordar com a piada e não dar risada da piada e pensar que eu jamais as faria, mas acho importante que ele as faça, porque o debate social que vem a partir disso é muito benéfico. Quando um comediante faz uma piada... Uma transgressão necessária no teu ponto de vista? Uma transgressão necessária, exatamente. Os comediantes, eles têm muito holofote. As pessoas naturalmente estão de olho nos comediantes. Quando alguém faz uma piada que invade uma fronteira, isso é importante para se discutir o tema em si, né? Se alguém faz uma piada machista, preconceituosa, misógina, ainda que eu não concorde com elas e eu nunca as farei, as pessoas discutem machismo, misoginia, homofobia. Isso vai para uma esfera social, assim, em que esse tipo de polêmica é bem-vinda, assim, porque as pessoas discutem. Eu concordo nesse ponto. As pessoas discutem as questões. Sim. Mas o problema, eu acho, que estão nas pessoas que riem dessas questões tão somente. Dão a gargalhada na ridicularização de uma etnia, de um corpo fora dos padrões ditos normais. E aí, questionar é muito salutar. Mas rir disso não é um perigo? A gente não pode estar banalizando e dizendo que
a dor do outro é só um mimimi que a gente pode tirar um sarrinho? É um perigo, mas também tem que entender que algumas risadas são meio orgânicas, assim. Algumas risadas, elas não têm uma explicação. Elas vêm como um bocejo que ganha um outro bocejo quando é dado em uma sala fechada, entende? Sim. Tem algumas coisas, assim, você pode ver, se você vê um vídeo em que as pessoas estão rindo, as pessoas começam a rir, você assiste o vídeo, você começa a rir também. Do mesmo modo, se tiver pessoas na sala que começam a bocejar, mesmo sem sono, você boceja também. A gente tem que, às vezes, entender que algumas reações à comédia, muitas vezes, são primitivas, são intuitivas. Tem pessoas que riem de piadas, assim, que depois falam, puta, como eu ri disso. O Rafinha Bastos, por exemplo, era um gênio nisso. Sim. Tinha uma piada do começo da carreira do Rafinha, que falava sobre pessoas portadoras de paralisia cerebral. A piada era completamente genial, porque revelava essa hipocrisia das pessoas rirem da piada e, na sequência, sentirem uma culpa. Ah, nossa, eu ri disso, não sei o quê. Era uma piada muito bem construída, que depois eu conto pra você em off, que eu não vou reproduzir. Mas as pessoas riam, e depois da risada das pessoas na plateia, você ouvia um... Muitas vezes as pessoas estão rindo de coisas que são intuitivas, são orgânicas, assim, porque parte da comédia é um pouco isso. E quando você tá num show de comédia stand-up, rola uma histeria coletiva, que é um dos segredos da comédia, né? Sim. A gente precisa que as pessoas estejam reunidas ali sob o intuito de ver um comediante. Aí cria-se toda uma atmosfera. As pessoas, quando estão num lugar para ver comédia stand-up, elas já estão predispostas a rir. Chegam ali, tem aquela organicidade da risada, mesmo sem a piada ter sido feita. Aí quando a piada é dada, até o mais radical talvez ria. E depois vai dizer, não, eu devo ter alguma coisa muito errada, eu ri dessa piada, eu não acredito que eu ri disso. Então a gente tem que se perdoar, às vezes, de rir de algumas coisas. Quando você ri com um consentimento total, eu rio porque eu gosto tipo de piada mesmo, eu gosto de pé na porta, eu gosto de piada reaça, eu gosto de piada excludente, aí há algo muito errado com você. E acho errado também quem tope fazer esse tipo de piada, apesar de eu entender, como já disse a você, que elas são importantes para discutirmos essas pautas em âmbito social, né, nacional. Agora, o tal do limite do humor é o público. O público diz o que ele quer. E o público é soberano. A gente trabalha pelo público. O público é o senhor de tudo que a gente faz. O público, em 2023, tem pautas sensíveis. Não nos cabe aqui questionar se elas são válidas ou não. Para mim, elas são. As pautas do empoderamento, da representatividade, elas são pautas necessárias. Então, se o público disse em 2023 que essas coisas não são mais engraçadas, eu não vou questionar o público. Eu não vou brigar com o público. Como comediante, eu não tenho nenhuma piada homofóbica, machista, preconceituosa, etc. E é porque eu, Rafa Cortez, sou um funcionário do meu público. Esteja ele no teatro, na televisão, onde quer que seja, na música e o caramba quatro. E ele não quer essas piadas mais, então tudo bem, eu me adaptei. E hoje, no meu show, assim, além de não ter, por conta de tudo que eu te falei, quando a minha filha nasceu, aconteceu uma coisa muito louca, assim. Eu sustentava algumas piadas que as pessoas gostavam muito e eu estava sentindo uma certa resistência de fazer. As piadas muito sexuais, piadas muito escrachadas, da minha época de solteiro, da minha época de comedor. Você teve muito essa época? Tive uma época maravilhosa, maravilhosa, mas ficou para trás. Bons tempos aqui. Maravilhosos tempos, mas foram tempos passados. Uma temporada anterior da série da sua vida. Exatamente. Só que essas piadas continuaram porque funcionavam muito, assim. Eu tinha uma sequência final do meu show que era só sobre os sons que a gente deve ou não deve fazer na hora de transar. E aquilo era muito engraçado. É uma sequência muito engraçada até hoje. Eu mantive isso no meu show até o começo desse ano. Jura? Aí minha filha nasceu em 23 de agosto de 2022 e até o começo desse ano eu sustentava essa sequência. E eu juro pra você que as pessoas morriam de rir e eu voltava pra casa me sentindo meio mal, assim. Que eu tô muito sério. Eu sou muito monogâmico. Eu sou muito fiel. Eu sou muito paizão. Esse é um novo momento da minha vida. Aí ficava esquisito eu falar, pô, porque quando a gente come a mina, né? Ué, o que são... E a mulher faz assim... E aí eu voltava me sentindo mal e eu pensava, alguém tá filmando e um dia a Nara vai ver isso. Fala, pai, você ficou gemendo no palco por quantos anos? Aí eu cortei tudo isso do meu show, porque isso não fala mais de mim. Eu não sou comedor. Eu já fui. Eu sou pai, eu sou casado, eu sou monogâmico, eu sou um fofo, cara. Virou um careta, posso dizer assim ou não? Não, Porque eu não sei também qual é o conceito de careta pra você, mas tipo, tá
Em muitas coisas eu não sou em Já nada. um coroão, um tiozão. Se isso for careta, hoje eu sou, mas em várias outras coisas eu sou muito transgressor, assim. Eu continuo com uma jovialidade em muitas coisas da minha vida, mas... Tem um molecão aí também que aparece de vez em quando. Super, super. Ele tá em várias coisas da minha vida, mas assim... E você não tem aqueles momentos quinta B? Assim, Pra caramba, pra caramba. Mas aquela sequência do sexo não conversa mais com o Rafael de hoje. E acho que o stand-up é muito verdadeiro, assim. O stand-up tem que ser verdadeiro. Da mesma maneira, eu por 38 anos não soube dirigir um carro. E eu tinha uma sequência no meu show que falava sobre não saber guiar e ir a um motel de táxi. Era ótimo. Depois que comecei a guiar, eu continuei mantendo a sequência no show porque funcionava muito bem, mas começou a não fazer sentido porque eu pensava, eu guio. Eu não vou mais ao motel de táxi. Aliás, eu não vou nem mais a motel. Eu transo na minha casa com uma única pessoa, que é a minha mulher. Só as quartas iniciais de cada mês. Mas tudo bem, entendeu? Mas enfim, eu acho que é muito verdade. Então, eu tô muito pautado também por essas verdades e pela ideia da posteridade, que minha filha vai ver meus shows, e que eu tenho 47, acabei de fazer 47. Me pergunto muito se eu quero ser um comediante de 50 anos que fica falando sobre comer cu, entendeu? Eu dou um perdão pela coisa tão literal, mas assim, conheço alguns que têm 50 anos e chegam falando, pô, as gatas, as minas, pô, transar é foda. Eu falo, pô, bicho, mas você tem o tio 20 anos de Suquita da carreira. parada, assim. Exato, o cara 25 anos fazendo stand-up, tem 50 anos de idade, vai falar isso. Aí tem uma... Pra mim não rola, entende? Entendo perfeitamente. Então... E ficou bem definido. Eu gostei da sua definição, porque eu me questiono também com relação a isso, porque realmente eu não sei qual é essa fronteira, até onde é legal a gente ir, mas é o que você disse, são as nossas escolhas. Né? Que bom que tenha, mas as minhas escolhas são essas, o meu caminho é outro. Voltando um pouco ao CQC, devia ser muito extenuante, né? O ritmo de gravações, você devia trabalhar demais, eu suponho, e isso deve ter cansado, né? Deve ter provocado um esgotamento físico também. Você chegou a ter alguma síndrome qualquer, assim, tipo, quando saiu do CQC, ou quando acabou o CQC, foi um baque pra você? Como é que foi esse fim de relacionamento? Pra mim foi sensível em toda a parte corporal, mas é porque eu sou assim, né? O meu Você corpo absorve mesmo, assim? Total. Meu corpo sempre dialoga com o que eu tô vivendo de melhor e de pior. Você pode ter certeza, assim. Eu sou um cara que somatiza no corpo alegrias e tristezas. Quando eu era, por exemplo, um cara de backstage, de artes e de televisão, e eu claramente não gostava daquilo, eu queria estar em cima do palco e na frente das telas, mas eu trabalhava por trás. Eu tinha uma dor lacinante nas costas, assim. Eu tive uma dor, assim, que fui investigar por anos da minha vida. Lombar, assim? Na lombar, cara. Eu tive situações, assim, de ter tanta dor na lombar que eu tinha que fazer ressonância com contraste, assim. De chegar, sabe, de ir pro hospital, assim... Travado e desesperado, assim. Cada solavanco do taxista era uma dor crônica, assim. Por muito tempo, mas por anos, assim. Depois eu entendi que era emocional. Porque eu era completamente infeliz fazendo uma coisa para a qual eu era pago, e era até relativamente bem pago. Eu era um bom produtor e pagavam bem pelo meu trabalho de produtor. Mas eu odiava, eu queria ser artista. Virei artista, nunca mais eu tive essa dor. Por outro lado, no CQC... E você, quando você diz virei artista, você coloca o início disso no CQC. Na verdade, eu era artista, mas sim, vamos mas dizer, assim, corrigindo assim, sob os holofotes... Quando eu fiquei público, né? Quando me sim. respeitaram publicamente Sim. como artista, isso aconteceu com o CQC, essa dor foi embora. Aí durante o CQC, houve um período de lua de mel, assim, né? Os primeiros 2 anos foram um sonho para todos nós que estávamos lá, porque foram só conquistas. No terceiro ano começou a dar uma avolumada e ficar pesado. Eu já tinha passado um pouco do auê. E a gente tinha uma responsabilidade em torno daquilo que a gente tinha construído. Digamos que o primeiro e o segundo ano as coisas aconteceram um pouco ao acaso. Aí no terceiro ano, aquela era a nossa assinatura. Não, vocês são os caras que fazem as perguntas que ninguém tem coragem. Não, vocês são pau na mesa, vocês são corajosos. Acho que os primeiros anos a gente era meio ousado, a gente não devia nada a ninguém, não era pessoa pública, a gente não tinha amizade com o Boninho ou com o Luciano Huck, então a gente podia falar o que a gente quisesse, né? No terceiro ano a gente já tinha essas relações construídas. Sim. Só que a gente começou a ser cobrado, então a gente já tinha que ser mais porrada e aquilo não era tão orgânico na gente. Sim.
E aí começaram a se avolumar algumas coisas, assim. Eu lembro que eu tive picos de estresse no CQC, de estafa, assim, que eu tinha herpes direto, assim. Herpes e queda de cabelo. Tive muita queda de cabelo. Caiu muito meu cabelo no CQC. Eu tinha muito também efeito sanfona. Engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. Tem muita pauta que eu vejo no YouTube que eu tô inchado que nem um boi. Daqui a pouco eu tô magrinho. Inchado, magrinho. Era efeito sanfona. E herpes, muita herpes que estourava aqui. Ou seja, assim. um desequilíbrio total no teu corpo, porque a mente estava Total. empolvorosa, vou usar outro termo caducado. E no que eu saí do CQC e acabou isso, tudo foi embora também. Impressionante. Hoje eu tenho outras coisas. Hoje eu vivo uma outra fase da minha vida em que o meu corpo está dialogando emocionalmente com tudo que eu estou sentindo e vivendo. Aí eu tenho outras paradas, assim, tenho outras coisas. Inclusive, parte daquela dor na lombar tá meio voltando, porque tem algumas frustrações que eu preciso resolver. Sim. Né? Enfim, é muito louco. Minhas costas pegam toda vez que eu tô infeliz fazendo alguma coisa. Mas aí, enquanto resolve, vai fazer uma quiropraxia que dá um grau aí, viu? Ou usar droga. Ou fumar um. Coisa que eu não faço, mas seria muito legal, né? Você fuma um aí. Voltando, qual foi, dentro da tua memória afetiva, já faz 8 anos que terminou o programa, Aham. da tua memória afetiva, qual foi, do que você lembra, nesse caso uma memória afetiva talvez até negativa, a maior roubada que você considera, ou uma das que você enfrentou? Como repórter ali. Olha, eu sempre respondo me fazem muito essa pergunta. Qual foi a pior coisa que aconteceu? E também qual foi a melhor coisa que aconteceu? A melhor e a pior coisa do CQC para mim aconteceram no mesmo episódio, na mesma circunstância, que foi ter coberto uma Copa do Mundo em 2010 na África do Sul. Eu fui escalado em 2010 para cobrir uma Copa do Mundo em Joanesburgo, África do Sul, sendo que, assim, por que foi a pior coisa? Porque eu não sei nada de futebol. A real é que eu não gosto de futebol. Eu respeito futebol, mas eu particularmente, Rafa, não gosto de futebol. Eu não tenho nenhum time, eu não sigo nada, eu não sei se o Tele Santana tá vivo, entendeu? Tô brincando, eu sei que ele tá morto. Mas, enfim, eu não sou uma pessoa que acompanha futebol. Eu particularmente não gosto, apesar de eu respeitar. Meu pai é palmeirense, meu irmão vai no estádio, etc. Mas não é a minha praia. Sim. E em 2010, quando eu tava rachando de fazer stand-up, eu tava fazendo 2, 3 sessões em cada praça que eu ia. A gente tava ganhando dinheiro pra caramba. Tava naquele momento explosivo. No auge. No auge, alguém falou assim, você vai passar 36 dias em Joanesburgo cobrindo futebol. Eu odiei. Você não faz ideia do quanto eu fiquei infeliz, cara. Qualquer pessoa diria, nossa, mas é uma Copa do Mundo, você vai ter acesso aos jogadores, é outra cultura, outro país. Mas naquele momento, era muito mais legal. Interrompeu um ciclo que você estava a fim de dar continuidade, né? Em função de um assunto que eu não gosto. Sim. Só que assim, ao mesmo tempo que essa foi a pior coisa que me aconteceu, foi a melhor. Porque uma vez que eu cheguei lá e vi que não tinha volta, bom, é isso aqui, essa é a nossa equipe, são 36 dias aqui, nós temos que cobrir esse assunto, mesmo que eu não goste. Tem 2 possibilidades. Ou eu faço isso de má vontade e conto pra todo mundo que eu sou um ressentido, um infeliz e faço as piores matérias. Ou, bicho, eu aproveito que não tem volta mesmo e me jogo de cabeça nessa porra, porque eu nunca mais vou cobrir uma Copa do Mundo e nunca mais vou fazer isso. E faço as melhores matérias da minha vida. E, de fato, as minhas melhores matérias em 6 anos de CQC são as que eu produzi na Copa do Mundo de Joanesburgo, porque não tinha pra onde fugir. Não tinha stand-up pra fazer nas horas vagas, mal tinha rede social pra ficar postando e se alienar. Não, bicho, a gente ia pra gravar, então vamos lá. Eu ia com 2 pés no peito, assim, eu ia que nem um louco, assim, vamos. É pra falar com quem? Com Platini? Cadê o Platini? Sangue nos olhos. Vamos achar o cara. Assim, eu e o Kronfli, que era o produtor, e o Tutu, o câmera, nossa, a gente trabalhou que nem uns loucos, mas assim, nós voltamos com as melhores matérias que eu já fiz. Que legal. Então foi a maior roubada ter ido pra Copa do Mundo. Mas, bicho, como essas matérias são boas. Se eu quiser rever matéria minha no CQC hoje, eu vou ver as matérias da Copa do Mundo, que eu tenho certeza que são boas matérias. Então, se o cara jogar lá no YouTube, ele encontra, né? Claro. Encontra e são várias matérias legais. Várias matérias legais. Ainda mais que estava em outro país. E estava falando com pessoas que eu não vou voltar a frequentar, entendeu? E no futebol tem muito dessa... Não é um meio que a gente frequenta, que a gente conhece, que a gente conversa, mas assim, do pouco que eu vi do futebol... Existe uma coisa muito... Oh, meu Deus, respeita os caras. Existe uma autoridade em torno do futebol, assim. As pessoas são meio subservientes. Não em alguns casos, quase uma devoção, né? Uma devoção. Existe uma cartilha. Não, fala a FIFA, não gosta. O CBF, meu Deus. Ricardo Teixeira. Eu cagava pro Ricardo Teixeira, entendeu? Não, fala assim com o Ricardo Teixeira. Não, Ricardo Teixeira, fala aqui. Entendeu? Não vai fazer essa piada aí pro
sei lá, um jogador brasileiro que tivesse na época famoso aí. Olha, eu nem lembro quem eram os jogadores assim. Mas quando eu tinha acesso aos caras, eu não aliviava, entendeu? Eu fazia piada. E a gente esperava, o público esperava isso, Claro, né? mas quem cobre Porque a futebol entrevistinha não... convencional, o cara vai ver nos programas de esporte, no Globo Esporte, no Neto, em qualquer outro lugar. Ali a gente esperava realmente o outro lado, né? Claro, mas quem cobre futebol de verdade sabe, esses caras não pode fazer piada com esses caras. É. Faz piada com o técnico, ele levanta e vai embora no meio da coletiva. Sim. Na zona mista. Ainda mais não se sei for um quê. bem-humorado como o Abel Ferreira, né? Que é super gentil e doce. Na nossa época era o Dunga, que era um cavalo. Que era só coice, né? Ah, não pode falar assim com o Dunga. Eu cagava assim, falava, não pode falar assim com o Dunga. Aí percebiam que eu não ia ter filtro, colocavam o Felipe Andreoli, que também estava fazendo a cobertura na época e era mais polido. Em breve me jogaram para falar com os torcedores. E aí assim, também existem cartilhas de conduta com os torcedores. Você não pode provocar um torcedor que acabou de perder. Isso é uma diplomacia, assim. Mas é engraçado, por que eu não vou zoar o cara? Ele é argentino, acabou de ser desclassificado da Copa, foi desclassificado há 2 semanas. Então eu abraçava o cara e quando ele virava, perdeu. Aí as pessoas iam me bater. E eu falava assim, mas bicho, essa é a piada. E acho que a existência do futebol também se dá nisso, né? Se sustenta nisso. De você poder zoar o outro. Eu, quando o Santos perde, os caras sabem que eu sou santista, vai cair pra segundona, eu brinco, zoo os corintianos. Essa também é um pouco do espírito, né? Mas elevado numa coisa, no âmbito profissional, não pode. Existem os reaças em qualquer instância, né? Dá até um pouco de medo. No âmbito profissional, que eu digo cobertura de futebol, o jornalista que vai cobrir, ele vai com vários senões, uma cartilha, ele tem uma fronteira ali que não pode ser ultrapassada. Ao passo, por exemplo, quando eu cobria música, eu não era bom cobrindo música, porque música eu amo. Então, se eu entrevistar o Caetano, a Bethânia, João Donato, esses caras todos que eu entrevistei, Gilberto Gil, até o João Gilberto, que eu entrevistei também, eu fui muito, muito comedido com todos eles, porque eu tenho um respeito enorme. Sim. Porque é um lugar que eu me vejo, assim, eles são ídolos meus, assim, e eu me vejo tocando também, eu também sou músico. Então ali naquele momento rolava uma espécie de uma autocensura sua. Autocensura minha total. Para não correr o risco de poder dar uma margem a uma ofensa que ele entendesse como ofensa, ou qualquer um deles. Que o Oscar Filho e o Danilo Gentili não tinham, por exemplo. Eles iam cobrir música, eles falavam coisas pro Caetano, o cara falava, você tá louco? Você mandou essa pedra pro Caetano? Foda-se o Caetano. Eu falei, como foda-se o Caetano? É o Caetano Veloso. Eu falo assim, mas você não acha foda-se o Romário? Então, é a mesma coisa. Pra você, cobrir futebol, você vai com 2 pés no peito. Porque você não tem essa relação devota, né? Sim. E a gente é a mesma coisa. E entendi que parte do jornalismo é isso, né? Pelo menos jornalismo de comédia. É uma loucura. Sem dúvida. E você, ainda permanecendo no universo CQC, você citou Andreoli, citou Oscar, falou do Rafinha, da admiração que você tem por ele. Você ainda é brother dos caras? Você é amigo de chegar... Chega aí, vem tomar uma em casa. Infelizmente não muito, né? Porque... Sábado, aniversário da minha filha, aparece aí. Ainda existe essa broderagem? Com alguns sim, assim. A maior parte dos afastamentos se dão por trabalho, assim, né? Vocês são colegas hoje, você disse que você tem ex-colegas. Eu admiro e tenho como amigos todos eles, assim. Claro que o Rafinha é um cara que eu vou ver menos, mas ele é um ídolo meu, assim. É um cara que eu tenho maior admiração, assim. No stand-up não tem ninguém melhor no Brasil do que o Rafinha Bastos, desde que ele começou. Ele é o cara. Ele, pra mim, é o ídolo do stand-up. E é um cara que eu tenho certeza que se eu mandar um WhatsApp ele vai me responder, ele é meu amigo, eu acho ele meu amigo, mas ele tá nos Estados Unidos, impossível. Sim. O Danilo Gentili também tem ele como amigo, ele me tem como amigo, mas o cara é um workaholic, assim. Sim. O Danilo não para de gravar, o talk show dele total, e o talk show dele é um sucesso, ele tá... Acho que é o ex-CQC que mais faz sucesso é o Danilo. E em todos eles. Agora, o Andreoli também se firmou como um grande apresentador, né? Claro. No Globo Esporte. Então todo mundo tem uma rotina meio insana. Mas de frequentar a casa mesmo, assim, Mas hoje... por outro lado, naquela época onde tudo acontecia, você também devia ter aqueles que você só tolerava, e não vou pedir nome, fique tranquilo, mas que você só tolerava e somos obrigados a conviver e estamos no mesmo programa e na mesma emissora. Ou todo mundo era fofo? Da primeira geração do CQC, que são 7 integrantes iniciais, né? Contando o Luke, o Rafinha. Luke, Taz, Rafinha, Andreoli, eu, Oscar e Danilo, são 7. Mais a Mônica, que entrou também ali naquele primeiro momento, né? Essa é a primeira geração do CQC. Eu me dei bem com todo mundo. Eu passei a não me dar bem com algumas pessoas de outras gerações do CQC.
Mas que eu nem cito Sim, mais, assim. por outros motivos. Por outros motivos, assim. Tive brigas públicas, inclusive com ex-integrantes, assim. Quem quiser saber de quem eu falo vai fuçar e vai entender. Mas amigo mesmo, assim, a Mônica Iose é muito minha amiga. E quem frequenta a minha casa e tá sempre, vai no aniversário da minha filha e come pizza lá e toma vinho, é o Oscar Filho. A gente é muito amigo. Eu gosto muito do Oscar. Eu gosto de todos eles, mas o Oscar é um cara que tá na minha vida presente, ele passou Réveillon comigo. No aniversário da Nara esse ano, ele foi o único, esse aqui foi. Não porque os outros não tenham sido convidados, mas ele pôde estar, assim. Ele é um amigão, assim. Eu adoro esse cara. Que bom saber. Porque alguns, né? É natural isso. Eu também na emissora que eu trabalho, tem pessoas que eu simplesmente sou só um colega de emissora, mas não tomaria um chopp fora, saca? Sim. E a gente não é obrigado a gostar de todo mundo e ser simpático com todo mundo. Você é um cara que, pro geral, assim, esquecendo o Rafael Cortez público, a figura pública, que você é simpático, você tem uma pecha de repente ser meio arrogante, aquele cara é esquisitão. Não, eu nunca tive essa... Você é o cara boa praça, que chega e cumprimenta o balconista, que fala com a mulher, que dá oi pro cara no elevador. Inclusive, esse tem sido o meu problema, assim. Alguns me acham antipático, por isso que eu tô perguntando. Não. Acho que o problema é... dizem que eu sou excessivamente simpático, assim. Olha, eu já tive conversas com colegas meus, especialmente da comédia, que dizem assim, o seu problema é que você é muito legalzão e muito bom moço. E você tá sempre bem na fita. E pra você sempre estar bem na fita, inclusive, às vezes você não se impõe muito e não defende colega. Já me disseram isso, assim. Já disseram que eu sou bem em cima do muro, assim. Eu sou um cara que detesta inimizades, detesta picuinhas. Isso é natural seu. Isso é meu. Mas às vezes... Ou é medo de cancelamento? Porque quando a gente se expõe com opiniões mais fortes, em qualquer instância, a gente acaba, hoje em dia, na era dos cancelamentos, né? Vem aquela onda de haters e você já é massacrado. Você nunca teve isso? Você nunca sofreu um cancelamento? Alguém fazendo, esse cara é um cuzão do caralho? Já sofri cancelamento por causa de política, assim. Minhas opiniões políticas sempre foram muito claras, assim. Eu sempre fui um cara de esquerda, né? Nas eleições do ano passado eu militei a favor do Lula. Todo mundo sabe que eu detesto o Bolsonaro, que eu detesto a direita. E eu nunca neguei isso. Inclusive estou falando isso gratuitamente aqui. Você nem me perguntou, mas eu estou falando. Isso já pode gerar uma série de pessoas que ao assistir esse nosso papo vão dizer, puta, tava bom até ele falar de política. Ele é um merda. Aí a partir de agora eu odeio. Eu nunca tive medo de me colocar nesse sentido. Se eu tivesse medo do cancelamento, eu não sairia dizendo as minhas opiniões políticas, mesmo quando eu não sou perguntado. O meu problema não é o cancelamento. Nesse caso, em qualquer um dos lados, você, num país tão polarizado e dividido, você vai gerar um ódio da outra massa, da outra metade, né? Claro, não tem neutralidade. Que foda isso, né? Não, nesse sentido eu já fui muito cancelado, já tive muito hater. A coisa deu uma acalmada agora, porque as pessoas entenderam também que apesar de eu ser um cara com as minhas visões políticas, eu não sou um militante chato que fica pregando. Eu respeito muito. Se você me disser que você votou no Bolsonaro, que você é de direita e eu nem sei sua visão, a gente vai seguir, vamos continuar amigos, a gente vai seguir num papo maravilhoso. Eu aprendi a respeitar o outro e as pessoas entenderam isso sobre mim. Então elas não me colocam no patamar do chato, quero mudar sua vida, quero mudar sua opinião. O tempo todo militando é muito chato, né? E às vezes a gente não tá afim de ter nada, só quer uma distração, uma pipoquinha e dar um pouco de risada. Mas voltando a isso, eu lembro que nós somos contemporâneos, eu sou um pouquinho mais velhos, mas somos da segunda metade dos anos 70. Eu me lembro dos almoços de domingo em casa, onde eu sou da cidade de Santos, então lá nos almoços de domingo tinha aquela parte que era Mário Covas na época, um cara que foi da cidade, e eram os progressistas, o que seria uma esquerda, o PT ainda engatinhava, e do outro lado os malufistas, os tios. Não, mas se a gente não tivesse imigrantes, a gente não chegava aqui em Santos, no litoral, ele faz, e não sei o quê. E essas discussões estavam ali, no meio da macarronada, servindo a Coca-Cola pro tio, e todo mundo dava risada. E hoje em dia, nessa polarização, eu não vejo isso como possível, porque já a macarronada ia voar longe, o outro cara ia jogar o copo na parede, ia sair, não quero ficar com um comunista, o outro fascista. Que foda que é essa onda de ódio, onde a gente não pode ter o direito de ter a própria verdade, né? Você não acha isso? Eu acho, eu concordo. Eu acho que tá complicado, mas eu não acho que isso é exclusivo da política. Acho que as pessoas estão se levando muito mais a sério e a culpa disso são as redes sociais. A rede social tem uma culpa muito grande por fazer com que a gente se leve mais a sério do que a gente deveria.
Porque quando a gente posta qualquer coisa no nosso Face, no nosso Insta, a gente fala assim, nossa, meu público. Eu agora tenho meu público. A minha mãe tem meu público. A minha mãe, quando vai postar uma coisa assim, não, eu vou falar aqui com o meu público. Minha mãe não é pessoa pública, minha mãe não é. Mas ela, no que posta alguma coisa, ela tá falando com o meu público, né? E as redes sociais fazem com que a gente se leve muito a sério. E elas são muito pasteurizadas, inventam vidas alheias, tem filtros para disfarçar os corpos que não temos. Assim, eu acho as redes sociais um desserviço em muitos aspectos. Fake news de monte, né? Fake news de monte, sem filtro nenhum. Total. Eu preciso das redes sociais, elas são parte do meu trabalho hoje, especialmente como palestrante, mas sou muito crítico a elas, acima de tudo porque elas fazem com que todos se levem muito a sério. Então as discussões hoje, sejam de que ordem for, elas são muito mais passionais, elas são muito mais problemáticas. Você vai discutir futebol, antes você vê, né? Eu sou Palmeiras, você é Corinthians, pô, perdi, ganhou, não sei o que, arrombado, não sei o que, vamos tomar cerveja, todo mundo se abraçava. Hoje não, cara. Tem algumas piadas que a gente no CQC fazia em estádio, que hoje a gente sairia lá na porrada, as pessoas iam matar a gente. E naquela época podia. Em 2008, 2009. E quando você fala naquela época, eu penso que é... Não, 2008, caralho, 2009. Tá do lado, é que a gente já mudou a nossa percepção do tempo, essa loucura tecnológica, né? Claro, claro. Porque você falou naquela época, falou, não, mas... Não, é pouquíssimo tempo. Né? Mas já é um salto quântico nesse grande espaço aí, com tanto avanço. E olha que interessante, se você for entender, entre 2008 e 2023, o que realmente avançou, solidificou e ganhou uma força quase irreversível foram as redes sociais. Sim. Elas, para mim, são as responsáveis por fazer com que as discussões hoje sejam passíveis de porrada, de tiro, de morte. Entendeu? Discutir política hoje é tão problemático quanto discutir futebol. Pode ser porrada. Religião. E música, por exemplo. Você que é da música, você vê, assim... Tem brigas de música hoje que as pessoas estão passando a porrada agora. Estão passando a porrada mesmo, assim. Eu gosto do Caneta Azul, eu não gosto. A Melody, eu não acho que tenha validade a música da Melody. Vai hoje na rede social do Luan Santana falar alguma coisa do Luan Santana. Vai lá. Vai falar mal do Luan Santana. Sabe o que é uma Luan Santana lover? Ela mata você, cara. Sério? Ela risca teu carro. Eu imagino. Tô falando do Luan Santana, mas assim, bicho, tem outros, assim. Tem uma coisa meio messiânica na música também. Qualquer discussão hoje é problemática, porque as pessoas se levam muito mais a sério. Elas são formadoras de opinião mesmo sem ser. E a culpa é das redes sociais, eu tenho certeza disso. É muito louco. Então logo eu chego a concluir que você é a favor de que exista um controle. O que muitos equivocadamente chamam de censura, eu não acho que seja censura, mas assim como nós temos um código de ética, assim como uma emissora de televisão aberta não pode denegrir ou destruir uma reputação de alguém gratuitamente, a rede social também deveria ter um controle para filtrar um pouco isso, para que haja alguns parâmetros, ou você acha que não, é território livre? Eu não acredito que isso seja possível. Eu acho que é um território livre, essa é uma das Terra vantagens da democracia. Mas aí se eu vou lá e acabo com você... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, eu particularmente, Rafa, acho que deveria sim ter uma certa cartilha, uma certa conduta, algumas coisas a serem acertadas, até para você não disseminar fake news, ódio, violência e, consequentemente, desastres maiores, né? Tem pessoas morrendo. E mais do que isso, tem pessoas se matando. As redes sociais estão fazendo uma turma inteira de moleques, de meninas se matarem. A gente não fala sobre isso, assim, o suicídio é uma coisa que é muito jogada para debaixo do tapete, porque a gente nunca fala muito de suicídio, porque a gente não quer incentivar o holofote do suicida. Sim. Mas, bicho, tem muita gente morrendo por causa de rede social. Nesse sentido, deveria ter, sim, um controle, deveria ter uma regulamentação. Mas isso é muito difícil de fazer, porque elas são até utópico no dia de hoje, né? Claro, e elas são grandes indústrias de moer gente, assim. Né? Eles vão encontrar... A não ser que você esteja sob um país com uma ditadura, onde o cara proíbe o teu acesso. Não. Mas dentro de uma democracia, dentro dessa liberdade que a gente acredita e quer continuar acreditando, é difícil mesmo, né? É difícil, é quase impossível. Até porque essas grandes corporações vão contra-atacar. Elas vão encontrar maneiras. O que eu acho que deveria acontecer mesmo, e isso é uma pena que eu não veja, é uma resposta das pessoas que querem uma vida mais normal, assim. É o contra-ataque das pessoas que sabem que uma vida com um pouco menos de rede social funciona, assim. Eu sinto falta das pessoas que dão o testemunho e que mostram na prática que, bicho, 2 dias na semana sem rede social funcionam. Sabe, eu tô esperando um movimento, eu não sei quem vai encabeçar esse movimento, quisera eu ter poder para isso. Um movimento de uma vida com menos rede social.
e que mostre na prática como isso funciona. Do mesmo jeito que o Paul McCartney encabeçou esse movimento da segunda sem carne, e muita gente abraçou no mundo inteiro, tô esperando esse contra-ataque, assim, sabe? X dias da semana sem rede social. Sem contar que a gente já pode dar o nosso quinhão, por exemplo. Eu, quando encontro amigos a semana passada, encontro aqueles amigos das antigas que estudaram no colegial, 30 anos de amizade e tal. A minha proposta, seja na minha casa um encontro na de algum deles, é que todo mundo chegando, dá aquele alô, cumprimentou e deixa ali na fruteira, na cestinha da entrada, o seu celular. Para que a gente possa, porque senão aquele encontro vira uma postagem, um comentário depois na foto que eu vou postar deles. Porque a conversa em si vai embora, né? Saco, tem gente que é muito sem noção nesse ponto também, né? Total. E nesse sentido, eu não sou popular na rede social, porque muitas das coisas que eu poderia estar postando, eu tô deixando de fazer porque eu tô vivendo. Eu tô vivendo esse momento com você. Tô vivendo isso. Isso pra mim é mais importante do que ficar fazendo uma live, sabe? A gente tá tendo esse papo e tem uma live aqui, tá rolando, entendeu? Ou eu chegar aqui, eu fiz uma foto que eu vou postar quando a gente sair daqui. Isso pra mim basta, entendeu? A gente tem que viver uma vida. É preciso contar que uma boa vida, uma vida plena, ela precisa ter experiências, ela precisa ter repertório, ela precisa ter vivência. Uma vida perfeita... Variedade de sabores, né? Exato. Uma amplitude é preciso estar presente na vida. E você não conseguirá fazer de jeito nenhum isso se você mais documentar a sua vida do que, de fato, vivê-la. O Roger Waters, por exemplo, que é um cara que eu admiro tanto, em todos os sentidos, politicamente, musicalmente, um gênio, ele colocou... Eu vi. No vídeo de abertura, com uma voz... Acho que é IA aquela porra, não contrataram locutor, mas é uma IA falando, por favor, embarque, mergulhe nesse espetáculo e deixe o seu celular de lado. Porque a galera fica lá com o vídeo que vai ficar uma bosta, porque geralmente o som estoura, né? Quando você tá ali na frente de um palco. O cara depois nem acaba postando, ou se ele posta, ninguém tem nem paciência de ver, e ele deixa de viver aquele real time, né? Roger Waters ali, Paul McCartney, eu tô lá fazendo aquela... Claro que eu, quando eu trabalho com rock, é um pouco uma prestação de serviço antes de começar o show, ou tirar uma foto em algum momento. Claro. Mas o resto eu preciso ouvir, eu quero uma imersão, não é? Lógico, bicho. E se você só estivesse se prejudicando, documentando o show, etc., beleza, mas você atrapalha todo mundo, entendeu? Vai assistir um show, eu vou no show do Paul McCartney agora. Você vai? Vou, dia 9 de dezembro no Allianz Parque. Eu vou, tô empolgadíssimo. Recusei já 2 trabalhos nesse dia. Duas palestras rolaram pra mim. Eu falei, puta, eu tenho um compromisso com meus irmãos. Eu moro ali do lado. Se quiser, você pode parar o carro em casa, tomar uma comigo. Eu moro do lado também, maravilhoso. Então somos vizinhos? Somos vizinhos. Tô do lado, eu vou a pé pro Allianz. Que a gente vai a pé também. Vou eu, minha mulher e meus irmãos. Que legal. Eu vou fazer um story antes e possivelmente na hora do bis, quando tiver lá no final, eu vou fazer um outro story. Pronto, mas o resto do show a gente vai... Você vai curtir. Pra caralho. E eu odeio que as pessoas não vão fazer o mesmo, porque elas vão estar com o telefone enfiado, porque pra você filmar você tem que estender a porra do seu braço. Exatamente. Ele tá na altura do nosso, né? Ou enfiar alguém, eu odeio quando a pessoa bota alguém aqui no ombro e fica lá. Eu sou dos que taca copo. Eu sou dos que E já que você falou do Paul, não sei se você também é um Beatlemaníaco, mas quais são... Agora vamos voltar pro rock and roll na minha seara. Quais são as bandas que sacudiram o garoto Rafael, que depois virou esse ser sequelado que está aqui na minha frente, doido? A banda que Hoje não mais. A banda que mais mexeu comigo, isso é muito pessoal, tá? E que segue mexendo, é a única que eu tenho uma tatuagem no meu corpo. Só tenho uma tatuagem, é o símbolo do Public Enemy. Public Enemy, olha só. Public Enemy é uma coisa que me tira do sério, assim. Eu fico... Quando eu vou pra academia, de vez em quando pra correr, eu só gosto de fazer um esporte na vida, que é esteira. Que eu alterno caminhada com corrida, porque tem uma queima calórica, né? Então tem um tiro correndo, um tiro andando, um tiro correndo. Puxar muito peso não é comigo, mas eu gosto de fazer aeróbico. Não, assim. eu gosto de fazer aeróbico, acima de tudo porque eu posso assistir alguma coisa, eu posso assimilar algum conteúdo. Eu sempre corro vendo vídeos de shows do Public Enemy, de todos os períodos que eles tiveram. Ainda é, até hoje, o show da minha vida. 91, no ginásio do Ibirapuera, quando eles vieram pela primeira vez ao Brasil, eles fizeram um show, eles estavam em grande forma, estavam estourados, era o começo da carreira do Public Enemy. Eles botaram uns carinhas ali no meio do show pra cantar uma música. Esses carinhas eram os Racionais. Racionais cantaram Pânico na Zona Sul, e eu tava lá, eu vi. E pirralho também, você era pré-adolescente, talvez? Tinha 13 anos. 13 anos. Tinha 13 anos. Foi a única coisa boa que um tio fez por mim. Eu tenho um tio que me levou nesse show, que é um cara bizarro, mas esse show ele me deu. E foi a coisa mais incrível, cara. E até hoje, o Public Enemy
Eles recentemente separaram o Flavor Flav e o Chuck D, eu fiquei mal. E recentemente, depois de um hiato grande, eles fizeram um show. Eles fizeram um show em Las Vegas mês passado. Eu quase fui nesse show. Na hora H não fui, mas depois eu assisti a íntegra do show. Assisti com a minha mulher, assim, E do aí lado. é um filme que passa na cabeça de E todas assisti as com um fases. sorriso de orelha a orelha, falando assim, eles estão de volta. As coisas estão no lugar. O Public Enemy tá de volta. Eles estão já sessentões, eles estão com 36 anos de carreira, estão cansados, mas os caras estão aí. O mundo, pra mim, com Public Enemy é um mundo melhor. Assim, eu sou completamente devoto a eles. Indo pro rock and roll, obviamente, eu sou um fã incondicional dos Beatles. Pra mim foi a melhor banda de todos os tempos, foi os Beatles. Todos os integrantes têm o meu respeito. Eu vou no show do Paul, como te falei. Mas você era como a canção, amava os Beatles e os Rolling Stones? Ou Os não? Rolling Você amava, Stones, eu não tem muita ligação? Não, eu fui no show dos Stones, levei um amigo no show dos Stones e foi um privilégio ver o Keith Richards e o, e o Mick Jagger. Achei muito foda, assim, achei muito foda. Mas Beatles tem uma Beatles, importância não, maior. Porque meu pai sempre foi fã dos Beatles e minha irmã é uma grande fã do Paul, conhece tudo do Paul. Então... E é muito louco, assim, tem um outro lado meu que gosta muito do heavy metal dos anos 80, que marcou muito a minha infância. Imagina, eu era uma criança quando eu vi o Kiss na televisão pela primeira vez, o Gene Simmons mordendo o morcego, eu passei meses da minha vida jogando ketchup na minha cara e tentando me pintar. Eu fiquei louco quando eu vi o Kiss. É muito cênico, né? Muito forte para uma criança, impactante, né? Não, e as capas do Iron Maiden, assim, até Seven Sons of the Seven Sons, eu tive todos os discos e comprei em tempo real. Todos os vinis do Iron Maiden até Seven Sons of the Seven Sons. Aliás, minto, até Fear of the Dark. Depois eu parei de acompanhar. E nunca foi um show do Iron Maiden, mas é um... Nunca foi? Nunca foi. Eles vão vir em 2024, hein? Nunca foi. Mas tem um respeito, assim, eu tenho um amor pelo Bruce Dickinson, assim, pelo Steve Harris. Eu acho São muito gigantes, foda, né? São gigantes. Acho incrível. Eu não acompanho mais, mas assim, esses que marcaram meu coração nos anos 80, nunca mais eu esqueci. Twisted Sisters, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne eu acho foda. Dire of a Madman. Ainda sonho que ele possa assistir mais um show dele. Eu já vi uns 5, mas eu gostaria de ver mais um, mas eu não sei se ele já tá no bico do corvo, né? Mas faz anos isso também, né? O Já Ozzy tá de hora extra, é um Highlander. O Ozzy é impressionante, cara. E o que, dentro dessa seara dos gigantes do rock, do heavy metal, sei lá, aquilo que você não escuta de jeito nenhum, que você não consegue. Puta, a galera ama, mas eu detesto. Putz, cara, algumas coisas, assim. tem A aquelas... rocha é um negócio que eu não consigo entender. Essas coisas que tem essas baterias de verão, bateria eletrônica, sabe? Eu não consigo, assim, respeito a rocha, mas não é a minha praia. Ai, vou ganhar muito hater agora, mas o sertanejo não me pega, não, cara. O sertanejo não me pega, a menos seja raiz. É isso que eu ia te perguntar, Sertanejo porque raiz... tem subvertentes dentro dessa nomenclatura, Não, né? sertanejo raiz tá no meu Spotify, assim. Eu tenho uma playlist que todo mundo tá convidado a ouvir, que chama Rafa Cortez, Playlist dos Sonhos. É aberta, tá todo mundo aí convidado. Ali eu tenho Rio Branco... Pena Branca e Chavantinho, isso. Eu tenho o Tônico Tinoco, eu tenho as Trio Irmãs Parada Galvão. Eu sou muito fã da Célia e Selma, por exemplo, que são duas cantoras sertanejas que são regionais, na verdade. Elas têm 80 anos de carreira, uns 65 de estrada. Incrível. As Irmãs Galvão, eu gosto muito. Agora o sertanejo universitário, assim... Não, mas aí já eu não consigo... É uma deturpação, é uma deturpação do conceito, né? Mas é engraçado isso porque a música tem esse poder fudido, né? De despertar sentidos. Eu lembro que às vezes eu chegava da balada, na minha juventude, domingo de manhã, e meu pai estava assistindo a Inesita Barroso na TV Cultura com Viola Minha Viola. Fodaço. E aí às vezes tinha um trio Parada Dura da vida. Então, hoje, quando eu ouço ocasionalmente algum lance assim, me vem aquela imagem daquela Telefunken antiga, de seletor, aquele sofá de couro meio rasgadinho no braço e o bolo de fubá da minha mãe, saca? Porque ela desperta, ela é muito sensorial. É demais. E você tem um trabalho, você é um compositor, né? Que você tem o seu trabalho solo, você vai continuar nessa seara? Você continua cantando e tentando encantar o povo ou não? Eu passo por um problema muito difícil de explicar para as pessoas, assim. É um problema do estereótipo. O Brasil tem um péssimo hábito de rotular as pessoas a partir do momento que elas viram públicas. E o que ela ficou pública, ela é
aquilo que a tornou pública até o final. Então, se Um o cara, carimbo. É um carimbo. Se o cara se tornou público pela causa do Big Brother, ele sempre será um ex-Big Brother. Sempre será um ex-Big Brother. A menos que ele consiga fazer uma migração muito difícil, como só a Grazi Massafera e a Sabrina Sato fizeram, né? O Dominic, que é da primeira edição do Big Brother, é um ex-Big Brother. Assim como o Kleber Bambam, que foi o primeiro, Sim, né? sim. Ele é um ex-BBB. Ele pode ser ou fisiculturista, ter o canal da vida dele, o cara, mas ele é um ex-BBB. Isso é um problema do público brasileiro. Eu sou um ex-CQC e eu tô no estereótipo dos comediantes. E parece que gente assim não pode fazer música. E é uma dificuldade enorme que eu tenho há anos, cara. Eu já cansei de tentar convencer as pessoas, bicho, mas tudo bem, eu também posso tocar. Então eu tenho 6 álbuns já lançados no Spotify. 2 de violão clássico e 4 de música brasileira de MPB, sendo um de rock and roll, que eu fiz com a banda Pé da Letícia, que é a música divertida brasileira. Então, assim, eu me reinventei muitas vezes como músico. Ah, não, o público gosta de você como comediante. Seria legal se fizesse música e comédia. Beleza, tá lá, música divertida brasileira. Projeto de comédia, de releitura de músicas engraçadas da MPB em versão pop rock. Eu, Fabiano Cambota, Pé da Letícia, uma banda muito boa, engraçada. MPB seria mais tua cara. Beleza, tem 3 discos de MPB. Eu não sei mais o que dizer pro público em relação a isso. E eu toco coisas dos outros, eu componho coisas minhas, eu faço CD de violão clássico, obra autoral, interpreto coisas de Vila Lobos, etc, etc, etc. Mas a música é um lugar que as pessoas não me veem fazendo. Então, quando eu faço um disco, eu sei que é muito realização pessoal. Sim. E é muito prejuízo. Então, eu tenho que ter o dinheiro em primeiro lugar, porque eu jamais capto, eu jamais faço crowdfunding, eu jamais vou usar uma lei de incentivo. Sim. Se eu tenho dinheiro sobrando e quero fazer uma coisa e me divertir, vamos chamar uns amigos aqui, vamos gravar um disco. Pagando aqui o meu Pago prazer, todo o meu mundo, tesão. exatamente. Chama um cara que eu gosto, que nem o Pedro Mariano, filho da Elise e do César Camargo, dirigiu meu último álbum. Mas eu sei que é muito mais no campo da realização pessoal do que do reconhecimento. E talvez esse reconhecimento tenha que ser trabalhado por muito mais tempo e talvez seja póstumo. Talvez a Nara, minha filha, um dia consiga falar, pô, meu pai teve uma obra musical. E as pessoas, nossa, o Rafael Cortez tinha uma música, é legal. E eu já não esteja aqui. Porque isso acontece também na música, né? Tem um monte de gente que morreu e agora as pessoas falam, cara, olha, a Tuca. Tuca foi uma cantora, compositora e violonista brasileira que era gorda, sofria um bullying desgramado, não se encaixava nos padrões, ela era uma espécie de Mama Cass da MPB. E ela morreu sem ninguém falar dela. Recentemente estão resgatando os discos da Tuca. Olha, a Tuca era foda, olha a Tuca, a Tuca. Eu falo, pô, a Tuca era foda. Eu tô falando há anos que a Tuca era foda. Nara Leão, que teve um documentário lindo no Globoplay ano passado. Teve um tempo que as pessoas não estavam mais falando da Nara. E aí veio o documentário e falou, nossa, Nara! Aí passava a chamada do documentário da Nara no intervalo do Jornal Nacional. E eu via aquilo e falava assim, a Nara tá no lugar onde ela sempre deveria estar. Por que estão falando da Nara Leão agora? Eu tô falando da Nara Leão há 30 anos, gente. Sim. Então tem uns reconhecimentos que são meio póstumos, assim. Eu tenho medo disso acontecer comigo também. Mas eu não vou parar de fazer. Mas eu acho que mais importante até do que esse medo de vir ou não vir tardiamente é que a realização pessoal rolou. E acho que antes da plateia a gente tem que agradar a gente também. E segue Eu tenho que rolando. me divertir com o que eu faço. Exato. Claro que se existir essa conexão, é muito bom. Eu tenho certeza que o meu público gosta e espera isso de mim. Mas se também não existir, tem coisas que eu faço que eu às vezes penso, putz, vai ser legal e tal. E de repente passa batido e zerou. Mas aí acho que essa é a mágica, né? Essa imprevisibilidade e a gente continuar tendo o privilégio de fazer o que O curte. negócio é continuar fazendo, né? E reconhecer algumas falhas, reconhecer algumas limitações. Eu demorei para entender, por exemplo, que na música eu não tenho o talento que eu vejo que eu tenho, por exemplo, na comédia. Assim. Eu acho que a comédia é uma coisa que eu tenho mais talento para fazer do que a música. Eu sou organicamente mais engraçado e acho que tá mais na minha veia ser comediante porque é uma coisa que eu tenho mais talento do que música. Eu demorei e sofro de pensar que a música é muito mais fruto do meu estudo, da minha disciplina, da minha obstinação, do que do meu talento. Tem gente que tem talento na música. E Amando Costa pega o violão e fala assim, esse cara não é só um bom violonista, não só tem uma técnica. Esse cara tem um talento, ele tem um dom. Brotou ali, é natural mesmo, né? E tem gente que é esforçada, tem gente que toca violão, não sei o quê. Eu sou um cara esforçado. Em música eu sou um cara esforçado, estudioso, CDF. Mas eu não sou talentoso em música. E eu demorei para entender isso. Demorei para entender e reconheço com muita humildade, assim. O meu talento grande, assim, natural, ele tá em outras áreas artísticas, assim. Sim. Tô fazendo palestra agora
E acho que eu sou um cara que tem talento para fazer palestra. Eu vi que você fala sobre atitudes que mudam o dia a dia. Não vou dar aquela nomenclatura que a gente tem um pouco de medo, né? Eu não gosto da palavra coach, mas assim, você se considera hoje não vou falar coach, um bom mentor motivacional, é isso que eu estou Não. reduzindo o que você está fazendo? Eu tenho até um pouco de medo dessa história do coach, assim. Eu não gosto da palavra. Mas acho que você não. é um condutor, um palestrante que fala sobre a sua experiência. Eu vi alguns vídeos seus e sobre como essa galera pode virar o tabuleiro se ela quiser botar a mão na massa, não é isso? Exatamente. Eu tô acontecendo no mundo da palestra, assim, a coisa está virando para mim como palestrante, porque eu tô entrando nesse universo com um componente de verdade que eu sinto que as pessoas não têm tanto, assim. Porque muito da palestra, muito desse universo do palestrante namora o mundo do coach. O coach é aquele cara que vai dizer: a mudança depende de você. Tá em você a chave da Como se revolução. tornar um expert em 5 passos. Isso é foda. E eu vou para empresas palestrar, bicho, às vezes o contexto da empresa é dramático. A empresa não bateu a meta no ano. Entrou um concorrente filha da puta, que tem uma estratégia muito carrasca de ganhar o mercado. A empresa tem ética, então ela não consegue acompanhar. E aí eu vou chegar pro colaborador e dizer assim: a culpa é sua, porque você não ativou a chave da mudança. Eu sou um palestrante verdadeiro, que fala assim: olha, existem situações que são uma merda. Mudamos o governo, o Brasil estava quebrado, a gente tem crises de ordem externa, temos guerras acontecendo, tem pessoas que não têm nenhum tipo de ética. Como é que você pode ser responsável por isso? É difícil, você está se fudendo, mas eu tenho um componente que pode te ajudar. É o tal do princípio da atitude. E eu sigo dizendo que isso daí é revolucionário. Porque não é feitiçaria, nem tecnologia. É uma estratégia de sobrevivência no mundo corporativo e, acima de tudo, na vida. Eu descobri que as pessoas que têm um pouco mais de atitude, que têm um pouco mais de iniciativa, que vão lá e perguntam se é possível e não aceitam o não como resposta, elas têm grandes chances de virar a vida delas. E não é que eu estou dando a chave do segredo, dizendo que isso é revolucionário, nem nada, mas é uma ferramenta catalisadora, ou seja, impulsionadora. Eu não ensino a ninguém a ter sucesso. O cara pode ali ter um insight, clicar naquele pop-upzinho ali mental e abrir um outro universo. Claro. E um outro caminho que ele desenha. Claro. Eu acredito nisso. Que, infelizmente, a palavra, o termo, inclusive estrangeiro, que eu também tento evitar, causa essa nhaca, né? Assim, causa. Pra mim causa. Coach de não sei o quê, coach de não sei das quantas. Não. As pessoas não estão me pondo na... o que eu percebo do meu mundo de palestrante, assim, que é um universo que eu estou entrando há pouco tempo, tem acontecido bem pra mim, muito porque as pessoas perceberam que eu não vim pra cagar regra, assim. Eu não vim pra dizer o que funciona e o que não funciona. Inclusive, eu não me vendo como um exemplo de sucesso. Nas minhas palestras eu digo assim: eu não sou um cara que é case de engajamento, não sou um case de sucesso, eu não estou em nenhuma mídia agora, não estou em nenhuma emissora, o que pra mim é um pouco errado, porque eu sou um cara de mídia, eu deveria estar em algum lugar, e eu não tô. Mas assim, eu tô palestrando, eu tô fazendo show de stand-up há 15 anos, eu tô fazendo evento. Fazendo assim, a roda girar. Exato. O que eu quero dizer é que a gente tem que trabalhar e fazer o telefone tocar mesmo quando ninguém liga mais pra gente. E o tal do princípio da atitude é o que faz essa coisa acontecer. As pessoas não me consomem porque eu sou referência de sucesso de porra nenhuma, mas elas me consomem porque eu sou um cara que, com ou sem mídia, em maior ou menor escala, pra muito ou pra pouca gente, tá sempre trabalhando. E que tem uma credibilidade ali que faz com que as pessoas acreditem na tua verdade, né? Na verdade que você quer compartilhar. Infelizmente o nosso tempo estourou, mas foi um bom papo. Foi um bom papo. Eu queria agradecer, obrigado aí pela tua gentileza, por ter vindo aqui, trocar uma ideia com a gente. Grande abraço. Obrigado, meu tio. Muito obrigado, viu? Apareça lá na rádio qualquer hora. Faz uma coisa mais pesadona que eu toco lá no meu programa. Sério, cara? Às 5 da tarde, no Alternativa pela Kiss, que você escuta pelo app, pelo dial, pelo site, por onde você quiser. E aqui, para continuar vendo esses vídeos, dá aquele like para receber suas notificações e sempre estar por dentro dos nossos conteúdos. Um grande abraço, uma ótima semana, valeu. A gente se encontra e se tromba em breve. O Titio tá on, only rock and roll.